Nós no domingo falamos sobre Apocalipse 3, quando Deus fala sobre o cristão quente, frio e o morno. E como nós vimos que nos dias de hoje tem sido tão comum o cristianismo morno, né? Aquele cristão que nem é totalmente incrédulo, mas também não é o cristão que deveria ser. É aquela famosa expressão do mais ou menos, né? É o mais ou menos. E esse mais ou menos faz com que a pessoa ela viva um cristianismo muito, mas muito distante do que foi o cristianismo nos dias dos apóstolos. E por isso eu queria hoje meditar sobre isso, sobre como que eram os cristãos no passado. E ninguém melhor do que Paulo, que é um exemplo de um cristão quente. E que, você sabe, nem sempre foi assim. Paulo, ele antes de se converter, ele era um fariseu, era um judeu fariseu, fanático, e por isso foi considerado durante muito tempo o pior perseguidor dos cristãos, a ponto de ter até uma autorização para prender qualquer cristão que ele encontrasse pelo caminho. E foi numa altura dessas em que ele estava indo para Damasco para prender alguns cristãos que ele conheceu Jesus. Como não tinha ninguém que podia pregar para ele, o próprio Jesus foi lá e se apresentou a ele, ele se converteu, recebeu o Espírito Santo e a partir dali, de maior perseguidor, se tornou o maior pregador do Evangelho e também o mais perseguido. E agora experimentava na própria pele aquilo que um dia ele fez com os demais cristãos. E assim, ele foi e viveu todo o seu ministério, que não foi de facilidade, que é um grande engano de muitas pessoas que se convertem e pensam que porque ela se converteu, não vai ter lutas, não vai ter tribulações, não vai ter que passar por desertos. Não é à toa que Paulo fala em uma das cartas, orientando os cristãos para que eles não estranhassem o fogo ardente no meio deles. É como se dissesse assim: olha, não estranhe as lutas não, porque isso faz parte da vida de qualquer cristão, porque são as lutas que nos fazem crescer, amadurecer e que nos faz o nosso relacionamento com Deus se tornar cada vez mais firme, mais sólido. Amém? Então Paulo foi sendo perseguido. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele fala sobre ele faz aqui um pequeno resumo de algumas coisas que ele passou, quase nada, olha só, versículo 23, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de mortes, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Só isso aqui já era o suficiente para ele já se considerar um dos mais perseguidos daqueles dias, porque nós estamos falando de 5 quarentenas de açoites. Faz a conta aí, quantos açoites são? 200 açoites, né? Como era 40 menos 1, então eram 196 açoites. Você pode imaginar quantas marcas ele trazia daqueles açoites? Você sabia que existiam pessoas que não suportavam as dores e até morriam com aquela punição? Paulo suportou por 4 vezes aquela punição, e não porque ele fez algo que fosse ilegal, apenas por pregar o Evangelho. E não se esqueça disso, tudo que nós estamos falando que ele passou, não foi porque fez uma escolha errada, não foi porque ele tomou uma decisão errada, foi por pregar o Evangelho, que são diferentes das lutas que a gente passa porque confiou em quem não devia confiar, escolheu um namorado errado, ou priorizou alguma coisa que não devia, tomou uma atitude errada. Não, as lutas de Paulo foram apenas por causa do Evangelho. Amém? Então ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado.
3 vezes sofri naufrágio, e uma noite e um dia passei no abismo, ou seja, em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então ele está aqui fazendo um pequeno resumo, porque as pessoas vinham se queixando, vinham criticando ele pelo que ele era, achando que eles passaram mais do que Paulo. Paulo fez aqui um pequeno resumo. Vocês acham que eu não passei nada? Então ele fez aqui vários resumos. E quantas pessoas que estão pensando em desistir apenas por causa de um pedido que não foi atendido, uma resposta que ainda não aconteceu. Quantas pessoas que acham que Deus não é com ela só porque um familiar ainda não se converteu. Imagine se ela tivesse que passar por todas essas aflições que Paulo passou. Olha a diferença entre o cristão de hoje, morno, e o cristão quente do passado. Não é verdade? E ele continua: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Como se não bastasse as coisas físicas que ele passava, ele ainda sofria com a pressão espiritual de estar responsável por aquelas pessoas, em lutar pelas pessoas. E os obreiros que estão aqui na reunião sabem o que eu estou dizendo, como é duro a gente lutar por alguém, estar ali orando, jejuando por uma pessoa e aquela pessoa não se converte, ou depois de muito cuidado, muita atenção, aquela pessoa se afasta. Paulo sentiu tudo isso. Para além das coisas que fisicamente ele sofria as decepções que ele passou, as desilusões com as pessoas que o abandonaram, e tudo que ele sofria dentro e fora da onde? E fora da igreja. Por isso, eu pedi para você abrir aí em 2 Timóteo, que é a última carta que Paulo escreveu antes de morrer. Embora aqui na Bíblia ela não está na ordem cronológica, mas essa carta foi a última escrita por ele, quando ele já estava preso pela 2ª vez em Roma, e a poucos dias de ser condenado. Então, sabendo que a notícia da sua 2ª prisão e possível condenação estava deixando as pessoas enfraquecidas, e principalmente a igreja de Éfeso, que foi uma das primeiras que ele fundou, que ele começou, então ele escreveu para o pastor que estava naquela igreja, que era Timóteo, um de seus discípulos, justamente com o intuito de fortalecer eles. E ele disse assim para Timóteo, capítulo 1, versículo 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Olha só, quem estava preso? Paulo. Mas estava orando por quem? Por Timóteo, que estava livre do lado de fora, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, em outras traduções está escrito espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, como ele soube que Timóteo e alguns cristãos daquela igreja tinham se intimidado com a notícia da prisão de Paulo, então ele escreveu para ele dizendo: olha, Timóteo, presta atenção,
Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Eu espero vê-lo em breve, para impor as minhas mãos sobre você, para que reavive a sua fé. Ora, quem estava preso? Mas era ele que estava preso, e que tinha consciência de que estava prestes a ser condenado à morte, é quem estava fortalecendo quem? Timóteo do lado de fora, dizendo para ele: olha, permaneça firme, não se intimide, não se deixe levar pelas notícias ruins que você ouve a meu respeito, pelos falsos mestres que estão usando isso, porque havia naquela igreja pessoas que usavam o fato de Paulo estar sendo condenado mais uma vez, preso mais uma vez, para falarem mal dele, a fim de desviar a fé das pessoas. Então Paulo disse para Timóteo: não se intimide com isso, e não se envergonhe do que está acontecendo comigo. E por quê? Ele afirma aí no versículo 11: porque fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda um bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Então ele disse para Timóteo: não se envergonhe não, porque eu não me envergonho. Não se intimide, porque eu não me intimido. E eu não me intimido, e eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E é esse o tipo de fé que o cristão quente, fervoroso, o cristão da igreja primitiva traz dentro de si. Esse espírito de que eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei o Deus a quem eu entreguei minha vida, eu sei o Deus a quem eu tenho sacrificado, eu sei o Deus a quem eu tenho buscado, eu sei quem Ele é e sei que Ele está comigo. Então as lutas não me intimidam, as lutas não me abatem. É evidente que Paulo se entristecia com muitas coisas, tanto é que ele menciona que, olha, todos me abandonaram. Você acha que ele não sentia isso? Não. Sentia, como ser humano ele sentia. Quem é que não sente um companheiro seu te abandonando? Uma pessoa que estava do seu lado ali o tempo todo, e quando viu você sendo preso, te deixou sozinho, quando mais você precisava dele. Ele sentia isso, mas sentir é uma coisa, e você deixar isso te abater é outra coisa. Uma coisa é você ficar triste. Jesus chorou quando viu Jerusalém e o povo ali sofrendo. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Ficar triste é uma coisa, mas se abater é outra coisa. Desanimar, desistir é outra coisa. É aquilo que Paulo jamais aceitava. Por quê? Porque ele sabia em quem ele servia, a quem ele cria, em quem ele cria. Amém, pessoal? Então esse tem que ser o espírito que tem que estar dentro de cada um de nós. Esse espírito de que as lutas, aquilo que eu passo, não significa que Deus não está comigo. As coisas que acontecem, as tribulações pelas quais eu passo, os desertos que eu atravesso, não significa que Deus não está comigo. Pelo contrário, eu sei que Ele está comigo, e é justamente nessas horas que eu mais tenho a certeza que Ele está comigo. Amém? Então ele passa esse espírito para ele, mesmo tendo sido abandonado por todos, ele passa esse espírito. No entanto, que no capítulo 2, o título diz: exortação à constância. Ele exorta Timóteo a permanecer constante. E lá no capítulo 4, já no finalzinho, você depois pode ler na sua casa o livro todo, a carta toda de 2 Timóteo, são só 4 capítulos, mas aqui resumidamente no versículo 6, já quando ele estava já se despedindo, essas que seriam as últimas palavras de Paulo, antes dele ser condenado à morte, ele disse, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Veja como ele sabia que dessa vez era diferente. Da primeira vez que ele foi preso em Roma,
ele foi preso numa prisão domiciliar, onde ele podia receber pessoas em casa, onde ele podia receber as pessoas, escrevia cartas, mandava carta, fazia orações. Agora era diferente. Agora o imperador romano era Nero. Foi aquela altura que você já deve ter visto nos filmes, que ele incendiou toda a cidade de Roma e culpou os cristãos pelo incêndio. E Paulo era o líder dos cristãos naquela altura. Então Paulo sabia que dessa vez ele não ia escapar. O próprio Espírito Santo já testificava dentro dele que dessa vez a partida dele estava próxima. Então ele disse: eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei ou completei a carreira da fé e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então, no finalzinho da sua vida, uma vida de sacrifício, de renúncia, diante de tudo que ele passou, enfrentou, escrevendo para um dos seus principais discípulos, a quem ele estava confiando a responsabilidade daquela igreja, das principais que ele havia fundado, ele escreveu, fazendo uma análise da sua vida em 3 perspectivas: o presente, passado e o futuro. O presente, quando ele disse: eu estou sendo oferecido como sacrifício. O presente dele era analisado como uma verdadeira oferta de sacrifício para Deus. Então o cristão verdadeiro, ele olha para as coisas que está passando por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, e ele pensa da seguinte forma: o que eu estou passando é apenas uma oferta que eu estou fazendo para quem? Para Deus. O sacrifício que eu estou fazendo, o sacrifício que eu estou apresentando a Deus. O passado, quando ele diz: combati o bom combate e guardei a fé, ele olhava para trás e via que diante de tudo que ele passou, ele foi fiel, ele não desistiu, ele não desanimou. Então, no presente, sacrifício; no passado, fidelidade; e o futuro, quando ele disse: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então, no futuro, ele sabia que teria a recompensa dos açoites, dos naufrágios, das desilusões com os falsos cristãos e com tudo que ele havia passado. Esse é o padrão do verdadeiro cristão, como com a fé dos cristãos da igreja primitiva. Presente, minha vida hoje é um sacrifício vivo para Deus, dia após dia. Hoje eu renuncio isso, amanhã eu renuncio aquilo, amanhã eu abro mão daquilo outro. O presente é sacrifício. O passado, quando eu olho para trás por tudo que eu passei, não vem tristeza, porque tem gente que pensa assim: poxa, sabe aquela pessoa que pensa assim: se eu não fosse da igreja, talvez isso, se eu não tivesse todos esses anos na igreja, eu já teria me casado, porque aquilo. Ela olha para trás com desgosto. Mas o cristão fervoroso olha para trás e sente alegria de ter passado por tudo que passou e permaneceu fiel. E quando ele pensa no futuro, ele sempre tem a consciência de que a recompensa de tudo que ele está passando um dia virá, das mãos do próprio Deus, das mãos daquele que tudo vê tudo que você passa, tudo que você ouve, tudo que você suporta. Ele vê o seu esforço em se manter puro, ele vê o seu sacrifício diário de se manter na fé, enquanto muitos vão caindo de um lado e de outro, você ali se agarrando a Jesus. Ele está vendo, e a sua recompensa está nas mãos dele, para ele entregar nas suas mãos. Amém? E para finalizar, ele diz: procura ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Mais um que o abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo.
Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, e que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por fim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, e que seja glória para todo o sempre. Amém. E aí ele faz aqui as suas últimas despedidas. E assim termina a história do apóstolo Paulo, completando a carreira da fé e orientando que todos nós também permanecêssemos assim. Amém? Então, você que quer viver o Evangelho, você que quer permanecer com Jesus até o fim, você que quer viver o seu presente de sacrifício, você que quer um dia, quando chegar a sua hora, você poder dizer também: completei a carreira da fé, guardei a fé. E você quer também um dia receber das mãos de Deus a recompensa por tudo. Fique de pé, por favor.